Você deveria parar de ler e começar a viver um pouquinho. Você acredita que eu já ouvi isso mais de uma vez na minha vida? Oi, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e, obviamente, eu não falaria pra você parar de ler, na verdade, eu tô aqui pra incentivar a leitura. Mas eu já ouvi essa exata frase várias vezes na minha vida de pessoas que não têm o hábito de ler e que talvez não entendam esse meu hobby. E aí eu paro e pergunto, será que essas pessoas se questionam que, na verdade, eu vivo a literatura? Eu comecei a refletir sobre isso ontem, porque eu fui na sessão de autógrafos do novo lançamento da Renata Belmonte, que se chama Piscinas Russas. E no meio da conversa da autora com os mediadores, eu fiquei pensando como é bom viver a literatura. E esse ano de 2025, eu sinto que eu tô vivendo a literatura de formas inimagináveis e incríveis. E quando eu falo viver a literatura, não é só ler os livros, não é só vir conversar com vocês aqui, mas pra mim a experiência tá sendo ir em feiras, ir em sessões de autógrafos, conversar com pessoas, participar de clubes de leituras, leituras conjuntas, presenciais e online, e ter essa troca com pessoas que fazem parte da mesma comunidade que eu. Porque a leitura por si só é tão solitária. E eu sinto que eu não consigo distinguir mais a Ana sem a literatura, porque eu vivo a literatura mesmo. Ainda assim, eu enfrento alguns olhares um pouquinho estranhos que me causam angústia em alguns momentos. Como, por exemplo, essa frase que eu citei para vocês, mas também quando eu vou, às vezes, para algum compromisso literário. E eu já ouvi de muitas pessoas o seguinte questionamento: por que isso é tão importante para você? Como se eu não estivesse vivendo só porque eu tenho um hobby de ler. Sendo que eu ter esse hobby de ler não significa que eu não estou vivendo. Na verdade, eu estou, talvez, à minha maneira, mas não é porque eu leio que eu também não viajo, que eu também não vou a festas, que eu também não saio com os meus amigos. Eu faço isso, a diferença é que eu prefiro o meu hobby um pouquinho mais introspectivo. Eu continuo tendo a experiência de estar viva e eu sinto isso através da literatura. Nesse processo, eu até comparei a leitura com outros hobbies, como, por exemplo, de assistir séries, assistir filmes ou novelas, ou ir ao estádio, assistir jogo de futebol que nem mesmo é do seu time, mas que ali segunda a segunda você tem que assistir quase todos os jogos que passam, ir a barzinhos e degustar comida, enfim, qualquer coisa. Vamos deixar o pessoal viver um pouquinho o seu próprio hobby? E eu comecei a questionar sobre isso exatamente durante a sessão de autógrafos. Na verdade, na conversa que aconteceu entre a Renata Belmonte, o Pedro Jucá, que é o escritor de Amanhã Tardará, e a Cauana, que é uma amiga da autora. E eu me senti tão preenchida durante aquela sessão de autógrafos, porque eu olhei para aqueles três conversando sobre a literatura, trazendo referências de outras obras, e eu me vi compreendida ali. Eu vi que viver a literatura é muito mais do que ler, mas também é estar presencialmente em outros ambientes e ter essa troca e conhecer pessoas e saber a perspectiva dos autores, o que fez o autor escrever aquela obra. E eu me senti muito viva naquele momento e eu pensei, nossa, eu não trocaria onde eu estou nesse momento. Eu estou onde eu queria estar e onde eu devo também estar. E, obviamente, eu fiquei refletindo sobre o meu amor à literatura e sobre os livros que me trouxeram até aqui hoje, mas que relembraram o quanto eu amo ler. Porque de uns tempos pra cá, eu tava lendo um pouco por obrigação. E isso é muito ruim, mas isso acontece. Às vezes a gente entra numa ressaca, às vezes a gente não quer ler. E aí eu tô lendo algumas coisas que, nossa, me preencheu de uma forma que eu suspirei e pensei, eu amo a leitura. E por isso hoje eu vou indicar 5 livros que me relembraram o quanto eu amo ler. Eu vou começar por um livro que eu finalizei há 10 minutos atrás. Sim, eu acabei de finalizar, que é Mundos de uma Noite Só, da Renata Belmonte. Sim, a mesma autora de Piscinas Russas que eu conheci ontem. Esse livro aqui, ele veio pela tag em março, mas ele estava parado na minha estante. E eu decidi pegar Mundos de uma Noite Só porque eu iria conhecer a autora, então eu queria chegar lá já com algumas referências na cabeça, sabendo qual era o estilo da autora. E esse livro é fininho, então eu li em 2 dias, foi extremamente rápido, apesar do livro ter um fluxo de consciência
que às vezes nos pega e nos engana. Eu não sei nem explicar sobre o que esse livro fala, tá? Porque ele vai ter dois momentos, dois livros em um só. Tem uma parte do livro que é cinza, que é essa daqui, e uma parte do livro que é branca. Cada uma dessas partes demonstra uma história diferente. A parte branca vai contar a história de uma menina que não tem nome e ela busca a origem do pai dela, ela quer saber, mas obviamente a mãe dela fica muito resistente pra contar e a gente vê todo esse desenvolvimento dela. É um romance de formação, ao mesmo tempo que é um romance de destruição, porque a gente vê a família desabando, tanto na história branca quanto na história cinza. Mas, como é um romance de formação, a gente vê muito bem ela desde a infância até a vida adulta, como que isso se dá e como as histórias se entrelaçam em certo ponto da narrativa. E eu achei isso interessantíssimo. E eu não sabia o que esperar e supriu extremamente as minhas expectativas. Esse livro também abrange o regime ditatorial aqui no Brasil, vai falar sobre as hipocrisias de uma família extremamente tradicional brasileira. Eu sei que Piscinas Russas tem uma relação com o Mundo de uma Noite Só, então obviamente vai ser o próximo livro que eu lerei. Eu sempre fui leitora, mas chegou um momento da minha vida ali da adolescência que eu parei de ler livros físicos e eu lia mais Wattpad, sabe? E eu sentia falta de ler livros físicos, mas eu tava perdendo um pouco o hábito, até que eu comprei O Conto da Aia, que se tornou, de longe, um dos meus livros favoritos da vida por tudo que ele representa. O primeiro livro mais cabeça, digamos assim, que eu li com 17, 18 anos, mais ou menos, e abriu a minha mente para gêneros e para assuntos que eu nunca tinha pensado na minha vida. Isso porque O Conto da Aia é um livro distópico que se passa em Gilead, um mundo extremamente totalitário e fundamentalista religioso, em que as mulheres possuem um papel somente reprodutivo. A fertilidade é algo que preocupa o governo de Gilead. As aias, elas concebem filhos dos governadores, que são as pessoas de alto escalão com as suas mulheres, enquanto outras mulheres são, enfim, vistas somente como um útero ali, e as que não podem engravidar são consideradas, inclusive, não mulheres, e isso é aterrorizador. E mesmo sendo uma distopia um pouco distante, ela não é tão distante assim, porque basta uma crise política e econômica para os direitos das mulheres serem duvidados e colocados à prova, então é algo que a gente sempre tem que estar lutando. Outro livro é um clássico que eu li esse ano, que foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu sinto que eu tô pegando gosto para clássicos este ano, porque eu tô me aventurando mais, eu tô participando de clubes do livro que me permitem me aventurar. E Jane Eyre foi um dos clássicos que eu mergulhei de cabeça na história da Jane, porque é sensacional. O que é esse livro aqui, gente? Pelo amor de Deus. A Jane é uma personagem forte, uma personagem que fala, que expõe o que pensa, que segue os seus princípios, que segue o que acha que é certo, mesmo quando colocam ela à prova e mesmo quando às vezes duvidam da capacidade dela. Mas ela continua lá, ela apanha, uma hora batem nela, outra hora ela apanha, mas mesmo assim ela continua em busca do seu final e do que ela acredita que é certo pra si mesma. Eu achei Jane Eyre sensacional, me fez pensar o quanto os clássicos são necessários e ainda assim atuais. E eu amei me aventurar por este livro, que ele é grosso, mas que eu li muito rápido. O outro livro é um da Virginia Woolf. Esse ano eu li 3 livros da autora. O primeiro foi Passeio ao Farol, depois eu li Mrs. Dalloway e depois eu li As Ondas. E eu amei. Eu lia e ficava, gente, que obra-prima. Aí eu li o próximo livro e pensava, não é possível, esse daqui superou o que eu tinha lido. Daí eu li As Ondas, eu pensei, não é possível, esse daqui é uma obra-prima. Gente, não tem nem palavra, uma obra-prima. Mas eu coloquei Mrs. Dalloway porque foi um prazer tão grande ler este livro que eu também perdi as horas. Nesse livro a gente vai acompanhar a Clarissa, ela irá dar uma festa e logo nas primeiras páginas ela está saindo da sua casa para comprar flores e a gente acompanha ela, o livro se passa em um dia somente e a gente vê ela relembrando da sua vida, relembrando de pessoas, a gente conhece outras pessoas também que estarão na festa dela no final da noite, inclusive, e eu não sei falar mais sem expor demais da história, porque é um livro curto, mas que tem uma intensidade muito grande. E o que eu mais gostei desse livro foi pensar sobre o tempo.
pensar que o tempo não é linear, que a gente vivencia o aqui, o agora, o depois, tudo junto, e a ansiedade, enfim. Mas que a gente precisa sempre retornar para o presente. Por mais que tenha o ontem e o amanhã, o presente é o que importa. Eu perdi as horas lendo, ao mesmo tempo que foi um prazer enorme devorar esse livro, e eu me vi encantada. E me relembrou o quanto eu amo ler e o quanto eu preciso me aventurar pela literatura e sair da minha zona de conforto. E por fim, um dos últimos livros que eu li também foi Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Esse aqui é um livro nigeriano que eu tava com grandes expectativas para ler e elas foram superadas. Eu acho incrível como a gente consegue viajar para outros mundos e para outras culturas a partir da literatura. E esse livro me lembrou muito bem isso. Aqui a gente vai conhecer a história da Yehide e do Akin. Eles são um casal e eles estão tentando engravidar, mas eles possuem certas dificuldades ao conceber um filho. E é nesse sentido que a família do Akin, do marido, arranja uma nova esposa para ele. Só que a Yehide, a sua mulher, nunca foi nem consultada em relação a isso. Ela não aceita, mas mesmo assim ela é inserida nesse relacionamento poligâmico. E a gente vê o desdobramento disso tudo. Como ela também é inferiorizada, como ela não é ouvida, como a pressão da maternidade faz a gente cometer loucuras, procurar coisas extremamente nocivas. Aborda sobre saúde mental de uma forma implícita, mas ainda assim a gente consegue perceber os impactos na cabeça da Yehide. E esse livro me fez ficar fissurada pela história, me fez perder a noção do tempo mesmo, de tanto que eu amei viajar para Nigéria, por mais que seja uma trama muito pesada, porque é um livro que fala sobre muitas perdas. Perda de identidade, perda de sonho, perda material e física. É difícil, mas me fez perder as horas. Eu acho que quando eu perco a hora lendo um livro, é uma sensação maravilhosa de viver a literatura. Enfim, gente, eu acho incrível o quanto que experiências nos fazem entender um pouquinho mais da gente, nos fazem viver também. E sim, é possível viver a partir da literatura. Por que não? E o importante é você encontrar o que faça sentido pra você. E espero que esse vídeo também tenha feito sentido pra você, porque eu sinto que foi um grande fluxo de consciência. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo como você vivencia a literatura aí da sua casa. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!